Há quanto tempo você está esperando? 6 meses? 1 ano? 2? 5? 10? 15 anos? E existem sonhos que Deus colocou no seu coração ou promessas que Ele te deu que estão demorando para se concretizar? Se a resposta for sim, bem-vindo ao clube. Em 2019 eu estava cansada de esperar. Então eu comecei a orar a Deus e colocar diante dele essa angústia que estava no meu coração. E naquele caderno que eu já mencionei para vocês em outro episódio, em que eu anoto todas as coisas que acontecem na minha vida espiritual, na minha caminhada com Deus, eu escrevi exatamente assim: tem sido difícil esperar no Senhor. As portas estão fechadas e não temos certeza para onde ir. Tantas coisas não deram certo. O coração está angustiado. Foi então que ele começou a falar comigo, especialmente através da Bíblia. E eu aprendi algumas coisas em relação à espera e que hoje eu sinto no meu coração que eu preciso dividir com você que está assistindo esse vídeo. A primeira coisa que eu aprendi é que a espera faz parte do plano de Deus. E eu não tô falando isso só como clichê para te consolar não, tá? O que eu quero dizer é que os efeitos da espera fazem parte desse plano de Deus para sua vida. Quando estamos esperando, nós precisamos confiar em Deus. Não saber exatamente qual que é o próximo passo em direção a essa promessa que Ele te deu ou que Ele deu para minha vida exige que a gente deposite a nossa confiança e a nossa fé nele. E a confiança e a fé em Deus nos traz dependência. E aqui é um dos efeitos da espera na nossa vida. É a gente deixar o nosso orgulho de lado, saber que a gente não tem o controle de todas as coisas, mas que Deus está à frente disso. Outro efeito da espera, outro motivo pelo qual Deus nos faz esperar, é para que a gente possa amadurecer nessa caminhada. Quando eu olho para trás e percebo as mudanças que aconteceram na minha vida, e eu já fiz até vídeos aqui no canal falando sobre isso, eu percebo que se não fosse pela espera, eu não teria chegado aonde eu cheguei hoje. Eu sei que eu tenho ainda muito para melhorar, mas eu percebo que hoje eu sou muito mais parecida com Jesus do que eu era lá atrás. Essa transformação e esse amadurecimento são essenciais para que os planos de Deus, para que a promessa que Ele tem para as nossas vidas se cumpra. Eu me inspiro muito numa história da Bíblia que talvez você já tenha lido ou ouvido falar, que é a história do rei Davi. Quando ele foi ungido, quando ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel, ele era ainda um adolescente. A Bíblia não fala exatamente quantos anos ele tinha, mas acredita-se que talvez seja entre 14, 17 ou 18 anos mais ou menos. Só que tudo que acontece depois é ao contrário dessa promessa que ele recebeu, que ele seria rei de Israel. Ele sofre ao longo dos anos seguintes muita perseguição e em muitos salmos escritos por ele, que estão na Bíblia, se você for ler e prestar atenção, você percebe a angústia no coração nesse período de espera, de perseguição que ele sofreu. Parece que nada do que estava acontecendo tinha a ver com aquela promessa que Deus deu para ele. Então, nesse processo foi que ele de fato amadureceu. E apenas depois de muitos anos, quando Davi já estava com 30 anos, foi que de fato ele se tornou o rei de Israel. Inclusive tem um salmo que eu gosto bastante, que foi escrito por Davi, que diz exatamente assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas beleza, agora eu já entendi que eu preciso depositar minha confiança em Deus, que eu preciso ter fé nele, que eu preciso ser dependente da graça de Deus e que esperar também gera o efeito de a gente amadurecer. E isso me leva então a outra lição: nós precisamos aprender a esperar. Porque esperar pelo plano de Deus para que a promessa se concretize não é simplesmente a gente ficar sentado esperando, deixando a vida rolar até que Deus decida fazer. Não é isso. Se a gente não aprender a esperar, existe grande chance de nós nos perdermos no meio do caminho. Mas então o que é aprender a esperar? É permitir que Deus nos molde, nos mude, nos transforme nesse processo. É também corresponder e entender o que Deus deseja de nós. Então durante a espera a gente precisa continuar firme no relacionamento com Deus. Esse é um elemento fundamental do tempo de espera. Depois de compreender tudo isso, a boa notícia então é que Deus está do nosso lado e caminha conosco durante todo esse período de espera, até que a promessa se cumpra na nossa vida. E naquela ocasião que eu contei lá no início do vídeo, que eu cheguei diante de Deus, eu falei que eu já não aguentava mais esperar, Ele me deu 3 versículos de presente. E agora eu quero dividir com você, porque eu tenho certeza que eles são muito especiais e vão te dar suporte, vão te dar força nesse momento de espera. O primeiro deles está lá no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 31. E ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O segundo está em Salmos 27, 14. Espera no Senhor, sê forte, anima-te, espera no Senhor. E o terceiro e último está em Isaías, no capítulo 30, versículo 18. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Continue confiando em Deus, porque Deus não é homem para mentir.
Se Ele deu uma promessa para você, se Ele colocou um sonho no seu coração, não desista, ainda que nesse momento nada faça sentido na sua vida. Viva o processo e lembre-se que esperar faz parte do plano de Deus para sua vida. Um beijo enorme para você e eu te espero na próxima semana, porque eu preciso te contar.